Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje estamos aí para responder uma pergunta que é basicamente o seguinte: por que os canos entopem? Lógico que a gente não está aqui, né, apesar de ter sido bombeiro militar, não está aqui como bombeiro hidráulico, então eu posso até discutir um detalhe ou outro da parte mais prática, mas basicamente eu quero falar para vocês sobre a ciência, basicamente hidráulica, que se encontra por trás desse problema, beleza? Então, acompanhe o raciocínio do velho aí que a gente vai primeiro lembrar algumas coisinhas de hidráulica necessárias para poder discutir os assuntos, né? Que devemos lembrar antes de discutir o assunto. Bem, se eu tenho aqui uma coluna de água, por exemplo, ou de qualquer outro líquido, a pressão exercida aqui no fundo é a massa específica do líquido, a altura da coluna, não importa a largura, né? A altura da coluna e a aceleração da gravidade, tá? Então, a gente tem isso aí demonstrado bonitinho aqui no canal. Outro conceito de hidráulica que é muito utilizado para poder distribuir água, por exemplo, é a ideia de termos vasos comunicantes. Se você tem um sistema estático, onde você tem aqui um reservatório A, aqui um reservatório B, ambos estão ligados um ao outro e o outro ao um, né? Em um esquema estático, você vai ter o mesmo nível da água em ambos. Então, aqui, ó, o nível que você vai ter, essa altura daqui, vai ser igual para ambos, beleza? Então, esse é o conceito de vasos comunicantes. Outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte, tá? Se a gente tem vasos comunicantes, você tem um reservatório lá no alto do morro e você tem uma casa aqui a uma altura até um pouquinho abaixo do morro, por que a água não chega se deveriam ser vasos comunicantes, né? Não chega, porque aqui você tem um sistema dinâmico, no qual a água, ao passar pelo cano aqui, vai sofrer atritos entre as laterais do cano, fazendo com que parte da pressão que você tenha no sistema seja, digamos assim, desperdiçada. Isso nós vamos chamar de perda de carga. Outro conceito que vai ser importante aqui é o conceito de vazão. Vazão é a variação de volume que passa num determinado trecho pela unidade do tempo. Também não é difícil demonstrar que você pode pensar vazão em termos de velocidade do escoamento multiplicado pela área daquela determinada seção. Bem, existem outros conceitos aí que a gente poderia discutir, mas vou estabelecer uma linha de corte tranquilinha aqui, porque a gente leciona física em nível de ensino médio. Então, o que eu vou pensar é que a água que está escoando aqui, ela vai estar escoando no que a gente chama de regime laminar, ou seja, todas as moléculas andando bonitinha aí, como se estivessem fazendo ordem unida, né? Direita, volver, ordinário, marcha, então tá todo mundo retinho aí. Não vou considerar o regime turbilhonado, né, que quando a água sai daqui, passa por aqui de maneira caótica, né? Então isso aí ultrapassa realmente o tipo de discussão que a gente traz aqui. Finalmente, tá? Uma matéria que é dificilmente ensinada no ensino médio hoje em dia, apesar de ser em tese matéria de ensino médio, são as fórmulas de Bernoulli de continuidade, né? Então, se você tem uma determinada pressão, que está essa canalização aí, se você somar a pressão devido ao líquido, né, que é essa aqui, μHg, e somar com a massa específica, ou densidade, velocidade ao quadrado dividido por 2, isso você vai ter uma constante. Isso aí a gente tem demonstrado aqui no canal e parte da ideia de conservação de energia. Então eu vou usar o raciocínio inverso,
uma vez que eu acredito que alguns de vocês não vão ter uma compreensão clara de Bernoulli, mas nós podemos pensar em termos de conservação de energia, né? Então, energia potencial gravitacional, energia cinética, aí ligado aí ao sistema, a gente pode ter uma ideia do que está acontecendo, beleza? Então, vamos ao problema propriamente dito, né? Primeiro, se você tem um entupimento de um cano onde passa líquido, né, e que está entupido devido a detritos sólidos, tá? Nesse caso, o que vai acontecer? Você vai ter detrito suficiente para fechar o cano totalmente. Então, a água, por exemplo, que vai estar aqui por cima, ela vai estar estática. Você não vai se beneficiar do efeito do movimento da água, da energia cinética que a água poderia ter para vencer esse problema aí. Então, você vai ter a pressão voltada realmente ao μHg aí do sistema, pois não há escoamento. Então, aonde você pode ter detritos sólidos, qual a solução? A solução é você fazer o escoamento a canal. Em vez de fechar o cano todo, deixar que ele tenha uma parte aqui de cima, onde tem ar, por exemplo, no qual você vai ter isso funcionando como fosse um rio. Nós falamos anteriormente que a vazão ela pode ser expressa pela velocidade de escoamento multiplicado pela área da seção transversal, que no caso específico aqui seria essa área daqui. O escoamento a canal te dá a possibilidade de que com a queda da vazão você tenha a queda da água, da área, né? Ou seja, você vai estar ocupando uma área maior ou uma área menor aí durante o escoamento, fazendo com que você tenha uma velocidade mínima constante aí em termos aceitáveis, que pode ser calculado aí, para que esses detritos sólidos eles não se depositem no cano. Por isso é que esgoto ele é normalmente carreado em sistema a canal. Beleza? Bem, uma outra possibilidade é você ter um sistema, né, onde tem um gás aí passando, um gás incolor, e você tenha líquidos, partes líquidas que fiquem espalhadas no cano, né? Isso pode acontecer porque, digamos que você queira transportar somente um gás, né? Mas se você tem pressão, volume, temperatura como uma constante, né, considerando o sistema fechado, lógico que como você vai ter algo aqui dinâmico, isso aqui, né, Clapeyron não vai ser perfeito porque o sistema não é totalmente fechado, mas vai dar uma ideia aqui do que pode acontecer. Com a queda da temperatura, você pode ter queda de pressão, diminuindo, por exemplo, na nossa equação aqui de Bernoulli, a velocidade de escoamento, fazendo com que essas partes sólidas, essas partes líquidas, funcionem de certa forma parecido com sólido. No caso, não a ponto de entupir o teu cano, por exemplo, mas o suficiente para atrapalhar a passagem devido à viscosidade, né? Outra coisa que a gente pode considerar também, que eu estava pensando aqui agora, que eu estava pensando quando estava montando, é a questão da tensão superficial. Tensão superficial que possibilita de você ter uma mosca, ou por exemplo uma formiga, andando sobre a água. Que naquele trecho ali, para ela, que não é muito pesada, vai funcionar, isso é uma formiga de fogo, né? A formiga ficou até com a carinha ela, né? Andando sobre a água, porque para ela, né, nesse contexto, a água aqui vai funcionar quase como se fosse um sólido devido à presença de tensão superficial. Aí, né? Então isso você pode observar, às vezes num lago, uma mosca pousando, né, num lago tranquilinho, né, numa poça d'água, ou então uma formiga andando sobre a água, acontece devido a isso. Conforme você tem viscosidade e tensão superficial, você pode também ter a mesma perda de carga, fazendo com que essa estrutura venha a atritar com um cano,
que você tem aí, né, com a tubulação que você tenha, atrapalhando ou até mesmo impedindo o fluxo. Bem, um outro problema que a gente tem de entupimento é a entrada de ar. Então é um problema que você pode ter na sua casa aí quando você quer funcionar o chuveiro. O problema é que a gente coloca a torneira aqui onde as pessoas podem alcançar e o chuveiro está mais alto. Então o cano desce e sobe. Se ele tiver totalmente preenchido, tranquilo, porque tudo vai funcionar como se fosse vasos comunicantes. Porém, quando você tem esse trecho aqui cheio de ar, a pressão que você vai ter aqui vai casar com a pressão que você vai ter aqui, perdendo a pressão, por exemplo, da água do MIHG aqui, que aumentaria a pressão do ponto A para o ponto B. Então, nesse caso, como o gás ele retransmite a pressão em todos os pontos, o que você esperaria que a pressão aqui no ponto B fosse maior, na verdade vai ser igualzinha do ponto A. Isso faz com que a entrada de ar impeça que a água chegue até o seu chuveiro, uma vez que esse cano aqui que esteja com a entrada de ar. Então você vai ter que drenar esse ar aí para poder fazer com que o chuveiro volte a funcionar. Uma solução que tem em canalizações, né, em adutoras, por exemplo, é você ter válvula para dentro de ar. Como é que funciona? Aqui está passando líquido que pode estar com ar. No ponto mais alto, como o ar é menos denso do que o líquido, ele vai tender a subir. Então você coloca aqui uma esfera que vai ser menos densa do que a água, que ela vai ficar flutuando aqui. Se por um acaso você tiver ar nessa parte vermelha aqui toda, a esfera vai colar aqui no chão, só que nessa estrutura aqui você tem furos que vai possibilitar a passagem do ar. De outro modo, como a esfera é menos densa do que a água, se a pressão aumentar e a água for subindo, a esfera vai subir o suficiente para tapar aqui essa abertura circular, impedindo que a água saia. Então, num sistema desses, você pode drenar o ar que está encontrado aí. Bem, eu acredito que assim a gente pode ter discutido algumas ideias. Eu não tenho a pretensão de ter esgotado o assunto aqui, né? Mas, de qualquer forma, eu também acredito que a gente tenha discutido as ideias o suficiente para você fazer seu próprio juízo aí e entender porque o cano que você tem esteja entupido. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Dá uma olhada lá no Drive que está na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.